E aí, estamos de volta para mais um vídeo da nossa websérie, já deixou de ser mini, já deixou de ser mini. Nossa websérie Batistas Calvinistas. Pode isso? Eu espero que hoje você possa ser abençoado por meio do tema depravação total. Ninguém é flor que se cheire. Eita, sou segunda-feira, começar com esse balde de água fria. Aliás, está chovendo aqui em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, e não é só um balde, não. Dessa vez aqui é toda a lei de Deus que recai sobre nós para demonstrar o estado em que estamos sem a graça salvadora. Pois é, eu espero que você, nesse diagnóstico, que aparentemente é tão ofensivo para quem está perdido, descubra a liberdade e a alegria que há em saber o estado em que estamos, porque só quando nós descobrimos o estado em que estamos, ou que estivemos, melhor dizendo, e já vou explicar isso aqui, é que a gente dá valor verdadeiro à graça que nos alcançou. É muito importante entender que ninguém se considera salvo se não olha para trás e vê o estado em que estava quando perdido. O ponto, e agora eu já chego naquilo que eu diria adiante, é que nós não temos condições de ver esse estado sem uma obra da graça em nossos corações. O homem perdido não diz que está perdido, né? Nós veremos isso um pouco mais adiante, tá bom? Bom, seja muito bem-vindo, que você seja abençoado e eu espero que você cresça, abençoe a sua vida, esse conceito. Como disse o pastor John Piper, certa vez, num estudo desses dele aí, que são sempre maravilhosos, pior do que ter câncer é ter câncer e não saber, não poder tratar. Assim também em relação àquilo que o crente foi antes de ser salvo pela graça. Se ele não tem noção disso, ele não vira um bom crente. O nosso crescimento, na verdade, muito mais tem a ver com entender o estado em que estávamos e o tamanho da graça que se derramou sobre nós, do que, de fato, alguma coisa nova que aconteça da parte de Deus para a gente. Tudo nos foi dado em Cristo, na hora ali da nossa salvação, e o crescimento cristão é justamente entender ao longo da vida e desfrutar ao longo da vida, por meio da santificação, da comunhão dos crentes, da oração, da leitura da palavra, a gente desfrutar e entender cada vez mais o quanto Deus foi gracioso com a gente. É por isso que hoje eu me considero muito mais pecador do que eu me considerava 10 anos atrás. Hoje eu sou muito mais grato a Deus e desfruto muito mais da minha comunhão com o Senhor do que há 10 anos atrás, porque hoje eu reconheço bem melhor o quanto em mim mesmo eu sou mau. E o quanto que sem a graça eu estaria totalmente perdido. Tá bom? Bom, talvez você não goste muito disso, mas eu queria colocar aqui uma questão fundamental. De onde vem sua cosmovisão? De onde vêm os óculos pelos quais você olha o mundo? Virei o predador aqui, ó. Repara não que eu devo ter problema. Não tomei remédio hoje, não. Pois é, mas qual é o óculos que você usa para ver o mundo? Todos nós usamos pressupostos, todos nós temos uma cosmovisão. Aí você fala assim, não, eu não gosto de rótulo, não, eu sou uma pessoa liberta de rótulos. Então, seu óculos é esse. Você tem óculos, só não admite isso, e esse é um tipo de prisão na qual você também está. Todos nós temos isso, e glória a Deus, porque nos foi dada a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia como fonte de olhar e análise da realidade, você, claro que vai ter dificuldades muito grandes para ver o que eu estou dizendo aqui. Eu já pressuponho que a Bíblia é a palavra de Deus, e que é ela quem diz quem de fato sou e como estou, quem Deus é e o que ele tem de relacionamento comigo. E por conta disso, através dessa palavra, eu preciso analisar toda a minha vida, toda a experiência humana. Se você não concorda com isso, esse vídeo não vai ser para você, você pode pular aí de boa, fica tranquilão. Mas se você é um cristão em Cristo Jesus e de fato tem na palavra, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a sua única regra de fé e conduta, vamos de boa. E aí você vai perceber que é ela que diz aquilo que eu estou dizendo, tá bom? Muito bem, então o que a Bíblia afirma? O que a Bíblia afirma? O que a Bíblia afirma sobre o estado do homem após o pecado? Assunto sério, né? O que a Bíblia afirma sobre o estado do homem após o pecado? Bom, a gente como cristão, como eu já acabei de dizer, precisa olhar para a palavra de Deus para encontrar o que o Senhor tem a dizer a respeito de nós. Não é minha opinião, nem a sua, não é uma declaração doutrinária, não é uma confissão de fé que tem a palavra final, é a palavra de Deus.
nós confeccionamos documentos para facilitar aquilo que, como denominação, a gente entende sobre as escrituras, isso é importante, por isso todas as denominações têm as suas, a Comissão Brasileira tem a declaração doutrinária, e não é porque você discorda da Bíblia que você é desligado dela, mas porque você discorda da declaração doutrinária, que é a expressão consensual da gente sobre o que a Bíblia diz. Então, nesse sentido, nós somos todos iguais como denominações, tá? Todos iguais. E por isso a gente precisa olhar para a palavra de Deus e primeiro perceber o que ela tem a dizer, e o nosso livre exame precisa nos levar àquilo que a gente muitas vezes esquece, que diz a nossa declaração e o quanto ela está correta na descrição do que é a condição do homem pecador, tá bom? Olhando alguns textos primeiro, nós temos já lá em Gênesis, né, o próprio Deus colocando, através da pena de Moisés para a gente, ali inspirado pelo Espírito, narrando aquela parte da história, quando Deus vai convocar Noé, né, para a construção da arca, Deus faz uma descrição. Olha só, o autor sagrado faz uma descrição do que o Senhor está vendo. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Só uma coisa aqui, eu sempre uso a Nova Almeida atualizada, tá bom? Essa é a versão que eu uso sempre. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Mas claro do que é isso? Pensa comigo aí, ó. A maldade se multiplicou. Ok, mas aí podia pensar assim, não, mas não quer dizer que todo mundo faça só o que é mal o tempo todo. Não, está escrito aí, todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Tudo era continuamente mal no coração do homem. É a palavra de Deus dizendo em que estado está o homem espiritualmente após a queda, o pecado, tá? Nós olhamos mais adiante, no Salmo 14, vamos encontrar o seguinte, preste bem atenção. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tem entendimento, se há quem busque a Deus. Qual é a conclusão? Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está no Salmo 14, versos 2 e 3. E é interessante que esse salmo é repetido no Salmo 53. Então, mais uma vez, o texto sagrado traz essa descrição da condição humana. E depois nós vemos aqui em Romanos 3, versos 10 em diante, Paulo usando justamente essa escritura do Antigo Testamento para descrever toda a humanidade na sua argumentação de que todos estão culpados diante de Deus, são culpados diante de Deus, não há ninguém que possa falar alguma coisa, ele chega a falar isso no final do verso 19, né, para que toda boca se cale. Se há salvação, é pela fé, pela justificação que vem pela fé, pela obra de Cristo, o que vem adiante nos versos 20 ali do capítulo 3 de Romanos. Mas vejam só, não há quem faça o bem. Pastor, isso quer dizer que não haja nenhum bem na humanidade? Ninguém faz o bem de forma alguma? Não, faz. Faz porque, primeiro, uma obrigação. Nós fomos criados por um Deus bom e perfeito. Logo, a imagem de Deus que foi distorcida em nós não foi destruída. E por isso, porque Deus é bom, e a gente na fé reformada chamamos isso de graça comum, é quando Deus age por meio das pessoas do mundo, de alguma forma trazendo o bem a essa humanidade, no caso, elevadores sobem e descem, aviões decolam e aterrissam, nós temos os carros que vão e vêm, nós temos os sinais de trânsito que são confiáveis, nós temos o pão do padeiro que não está envenenado, né? Você tem lá na academia a esteira que respeita a velocidade que você coloca para ela. Essas coisas demonstram que há bem na humanidade, sim. Nós temos as organizações não governamentais que ajudam tantas pessoas no mundo, uma delas que eu poderia citar, os Médicos Sem Fronteira, Sem Fronteiras, eu acho. Acho que está tudo no plural. Nós temos, por exemplo, a OMS, que sim, ajuda muitas pessoas no mundo. Nós temos os governos, nós temos as forças de segurança, nós temos os filantropos, né? Tanta coisa boa nesse mundo. Então, como é que a gente pode colocar que não há quem faça o bem? Não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. O ponto aqui é que não há nada no ser humano que não esteja totalmente
depravado. Não há nada que o ser humano faça que não seja para a sua própria glória, inclusive o bem que ele produz. Quando ele faz o bem, ele confia em si mesmo, ele se acha bom, ele se acha independente de Deus, ele se acha autossuficiente para continuar como é, ele não rende glória e nem dá graças a Deus por quem ele é. E por isso que, nesse sentido, todo bem produzido pelo homem só acumula mais ira sobre a sua vida. Por quê? Porque a raiz do bem que ele produz é o orgulho do seu coração. Porque Deus é bom, ele usa orgulhosos para fazer a sua bondade chegar aos homens do mundo. Mas isso não exime os homens de sua responsabilidade. Eles se acham bons em si mesmos. Por isso que eles, não glorificando a Deus, se fazem inimigos de Deus, até no bem que produzem. E nesse sentido, não há quem faça o bem. Espero que tenha ficado claro para vocês aí essa questão, tá? Muito interessante. É por isso que não existe ninguém. Ah, aquela pessoa é tão boa, só falta aceitar Jesus, só falta ir para a igreja. Não existe essa pessoa. A pessoa que você acha mais bondosa do mundo sem Jesus, ela tem a raiz do orgulho, a raiz da soberba, ela confia na sua religiosidade, ela confia na sua moralidade, ela criou vários ídolos, ela não vê Jesus como necessário para salvá-la e simplesmente ela desperdiça e pisa no sangue derramado no Calvário. Inclusive, ela chama Deus de mentiroso, porque para ela não precisava de Salvador, ela não era digna de ir para o inferno. Deus é mentiroso diante dela. Percebe? É que isso é sério? Na sua Bíblia, Cafarnaum, Betsaida e Corazim vão receber muito maior e muito mais duro juízo do que Tiro, Sidom e Sodoma. Por quê? Lá em Tiro, Sidom e Sodoma tinha imoralidade, práticas homossexuais, sodomia, tinha falta de hospitalidade, todo tipo de perversão moral e espiritual, idolatria, e eles vão ser julgados com menor rigor. Por quê? Porque para Deus, confiar em si mesmo e rejeitar a ação do Espírito, da graça de Deus, rejeitar o Evangelho, torna aqueles que têm contato com a oportunidade de descobrirem o seu pecado maiores merecedores de duro castigo. Nesse sentido, o moralismo, o legalismo, o religiosismo, o igrejismo, se eu posso chamar assim, na palavra muito usada pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, falecido já, esse tipo de atitude muito mais depõe contra nós, porque é hipocrisia, é fachada que tenta esconder a condição de pecado em que todo mundo se encontra. Por isso que Jesus disse que haveria maior rigor, porque eles receberam mais luz, receberam a palavra e mesmo assim descreram, confiantes em suas obras, confiantes em sua religiosidade, em seu legalismo. Viu que coisa interessante? Não existe amiguinho do evangelho, amiguinho da igreja, simpatizante do evangelho. Isso não existe. Temos que pensar nisso com muita seriedade, né? A gente tem um outro texto aqui muito interessante, que é o texto de Romanos, capítulo 8, versos 6 em diante, que ele diz assim: pois a inclinação da carne é morte, é uma inclinação, é um estado da natureza decaída, né? Carne aqui é natureza decaída. Pois a inclinação da carne não é o corpo aqui, não está falando aqui da matéria, porque a matéria em si não é ruim. Deus criou a matéria e ele há de redimi-la no final. Mas aqui a ideia é da inclinação espiritual, da morte em que todos nós vivemos desde quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Texto muito interessante de se ver também em Romanos capítulo 5, quando trata do pecado dos nossos pais nela, né? Lá no Éden. Então a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito, né? Esse A se refere à inclinação, está suprimido aqui, mas a do espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Agora vejam só a parte final dos versos. Pois não está sujeita à lei de Deus. A carne não está sujeita à lei de Deus. Agora, veja, isso é inspirado pelo Espírito Santo, gente. Está escrito na palavra que nós sempre temos aqui, está no mesmo capítulo onde está lá que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada vai nos separar do amor de Deus, né? Está no mesmo texto, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma condenação há. Está no mesmo capítulo. Você tem que ler todo o texto, né? E analisar e aplicar todas as verdades do texto da palavra. Não só a escritura, mas toda a escritura, né? Toda a escritura. E diz o texto que nem mesmo pode estar. A carne em si mesma não pode sujeitar a lei de Deus.
não tem prazer na lei de Deus, ela não gosta de Deus. Portanto, olha a conclusão de Paulo: os que estão na carne não podem. É uma impossibilidade. Não existe o que o pecador em si mesmo possa fazer para agradar a Deus. Por isso que calvinista, por causa da Bíblia, não por causa de Calvino, nem por causa da Confissão de Fé de Westminster, não por causa das Institutas, não por causa de Santo Agostinho, não por causa de Cláudio de Turim, não por causa de quaisquer outros que vieram depois ou antes, mas por causa da Escritura, em primeiro lugar, nós não acreditamos que Deus viu algo no homem que o fez elegê-lo, que fez decretar a sua salvação na eternidade. Aqueles que de antemão Deus conheceu não pode significar aqueles que Deus viu que em si mesmos escolheriam a ele, livremente. Aí então Deus os elegeu. Não faz sentido, porque não pode agradar a Deus a carne. Não tem condições do morto escolher o vivo. O morto não escolhe nada, ele está morto. Senão as coisas relativas à morte, nesse caso, né? Essa é uma questão muito interessante que a gente precisa observar. Nem mesmo pode estar, não podem agradar a Deus. Ou a gente não crê na Bíblia como palavra de Deus. Tem que pensar nisso, né? E levar as últimas consequências, crendo no que o texto está dizendo de fato. É por uma ação da graça de Deus, pelo poder do Espírito, que um pecador sai desse estado e pode exercer a sua fé e o seu arrependimento, né? Mas o texto que eu queria, são vários outros, tem muitos outros textos, né? Mas o texto que eu mais queria pontuar aqui com vocês, para a gente terminar essa exposição do que a Bíblia diz sobre a depravação total, nós estamos respondendo essa perguntinha, né? O que a Bíblia afirma sobre o estado do homem após o pecado. É o texto de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3. Texto-chave para mim, muito importante. Há outras descrições que Paulo faz desse tipo. Nós encontramos isso em Tito, capítulo 3, versos 3 em diante. Nós encontramos isso em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13 e 14, 13, se não me falha a memória, e nós tivemos aqui outros que nós já vimos também. São descrições da condição da humanidade. Só que nesse caso, Paulo está se referindo à igreja, e ele está falando de como era a vida dela antes de receber a Cristo, tá? Por isso que ele fala, olha, ele lhes deu vida, ele se refere a Deus. Agora que não sei se ele se refere a Deus ou se a Cristo, tá? Mas eu acho que é a Deus mesmo, Deus Pai, tá bom? Acho que é isso sim. Dá uma olhadinha lá, confere lá e bota no comentário se você quiser. Ele lhes deu vida quando? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo. Aqui nessa parte dos textos, vamos ver dos versos 1 a 3, tem um pedacinho do verso 2 aqui, nós já vemos que a afirmação de Paulo é muito clara. Primeiro, nós recebemos vida de Deus. Segundo, que essa vida foi recebida quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E terceiro, ele diz que nós andávamos, antes, então, era no outro tempo, não é no tempo de agora, no tempo anterior, nós andávamos nesse pecado, nessa transgressão contra Deus. Era o nosso modo de vida, ok? Só que aí, pode ser que a gente não entenda direito, né? Que tipo de pecado era esse. E eu sei que tem crente que fica ofendido com aquilo que a gente vai ver aqui agora, mas sinto muito. Depois chega no céu e briga com Paulo. Se você for pro céu, porque se você discorda disso aqui, você não vai pro céu, não. É para chorar, não é para rir, não. Isso é sério, isso é sério. Mas como eu tô achando que tô falando com um crente, espero que ajude o crente a crescer. Como é que era esse estado de perdição? Olha aí. Segundo, o curso deste mundo. A gente andava no fluxo do mundo. O mundo jaz no maligno, esse mundo que Paulo vai dizer, que João vai escrever, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Nós andávamos de acordo com esse curso do mundo, tá? Deus amou o mundo. Que mundo? Não, o mundo não é tudo do mundo, não. O mundo, todos, na Bíblia tem vários sentidos, né? E a gente aqui nesse curso deste mundo tem a ver com aquilo que é a mentalidade de quem? De Satanás. O mundo jaz no maligno. Olha lá. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, diferente de vocês foram libertos disso. Isso aqui aconteceu com vocês no outro tempo, mas vocês andavam de acordo com o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês eram assim. Vocês estavam no curso do mundo, que é um curso jaz no maligno. O mundo que não deve ser amado. O mundo do espírito que agora atua
nos filhos da desobediência? Satanás. Perceberam? Segundo Paulo, sem a ação da graça, sem o novo nascimento, todo mundo está seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade de Satanás. Como marido, como pai, como filho, como filantropo, como religioso, como pastor. Se não se converteu, está fazendo a vontade de Satanás. Os fariseus que foram condenados por Jesus, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, que rejeitou a fé, eram cidades judaicas, cheios de religiosidade de Abraão, Isaac e Jacó, cheios da Torá, cheios da instrução do Antigo Testamento. E, no entanto, para Cristo eram perdidos. Faziam a vontade de Satanás. Uau! Que estado terrível é esse da humanidade. E ele continua, aqui já entra no verso 3, dizendo o seguinte: entre eles também nós todos andamos no passado. Veja que Paulo está dizendo que todo mundo era assim antes de Jesus. Inclusive ele. Ele para de falar na terceira pessoa. Não. Eu, tu, ele, nós, vós, vocês. Segunda pessoa do plural. Vou tentar fazer esse exercício, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Tu, você, vós, vocês, né? Tanto faz. Então, segunda pessoa do plural. Ele sai da segunda pessoa do plural e vem para a primeira pessoa do plural. Nós. Nós estávamos juntos. Nós estávamos no mesmo saco. Éramos farinhas estragadas do mesmo saco. Entre eles, todos nós andamos no passado. Entre esses filhos da desobediência. Mesmo quando fazíamos as coisas certas. Não obedecíamos ao Senhor. Tipo o relógio quebrado, que marca a hora certa 2 vezes por dia, a gente até dava a bola dentro, mas não é porque a gente era bom. É porque o fluxo da graça comum usa homens caídos e perdidos, mas até quando a gente acertava, isso manifestava e alimentava o nosso ego inflado. Que coisa, né? E aí, ele vai dar um pouco mais de explicação. Não era só um problema de Satanás vindo e influenciando, mas o terreno dele é a nossa carnalidade, o nosso estado mal da alma, aquele que Deus falou que viu lá na humanidade, que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mal. Olha lá. Segundo as inclinações da nossa carne, da nossa natureza caída, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, não do amor. Filhos da ira, como também os demais. Tirando Cristo, todos nós somos filhos da ira de Deus. Essa ira que é de Deus. Romanos 1,18. Do céu, Deus revela sua ira. É a ira do Cordeiro no Apocalipse que vai punir os homens pelos seus pecados. Por isso que lá em João 3,36 fala que aqueles que não creem no Filho, sobre eles permanece a ira de Deus. É essa ira aqui. Filhos da ira divina, santa, justa, contra todo pecador. O amor de Deus só é dado aos homens quando eles estão debaixo da sombra da cruz. Fora da cruz não tem amor de Deus, não. Tem a justa ira de um Deus santo que foi traído pela sua criação. Pensar nisso com seriedade, gente. Essa é a descrição que a Bíblia faz de nosso estado. A gente andava de acordo com uma vontade carnal. Lembremos que Paulo escreveu em Romanos 8. Um caminhãozinho acelerando aqui agora, não reparem não, viu? Tomara que esteja passando para vocês aí. Me desconcentra. Vocês perceberam que me desconcentra, né? Vamos lá. Segundo as inclinações da nossa carne, vejam que Paulo escreveu lá em Romanos, a gente precisa pegar e sistematizar e ver os textos correlatos da Bíblia que falam do mesmo assunto. Lá em Romanos 8, nos foi dito que a inclinação da carne é inimizade, não é ser inimiga, ela é a própria inimizade contra Deus. Ela não pode agradar a Deus, ela não pode se sujeitar à lei de Deus. E é por isso que a nossa inclinação da carne era justamente nos opor a Deus. E por isso sermos merecedores da sua ira. Gente, segundo esses versos 1, 2 e 3 de Efésios 2, não há como a gente estar em outro estado senão de depravação total sem Jesus. Isso é muito importante a gente entender. E para passar um pouquinho mais adiante, para avançar, uma outra pergunta importante.
para os batistas em especial aqui, já que isso fala batista calvinista, pode isso? Pois é. Como a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira descreve esse assunto? Como é que ela trata disso? Bom, quero projetar para vocês aqui a imagem, de novo, do site da CBB. Prefiro fazer assim para ficar bem fiel, né? Só com a diferença de que eu estou aumentando, né? Vocês podem ver que o layout normal é esse aqui. Aí você faz assim, você aperta o Ctrl e bota mais, e aí vem a magiquinha do zoom, em qualquer aba do seu navegador, tá? Ctrl mais, ou pegar o Ctrl, deixar apertado e rolar o scroll look, esse negocinho que roda, né, no mouse. Ou você pode usar também o maisinho do seu teclado, Ctrl mais. Ele faz isso, ó, aumenta. Tá vendo? Legal, né? Então, aula de informática na aula de teologia. Vamos lá. O pecado. Segundo o texto da nossa declaração doutrinária, vejam aqui que eu estou na convençãobatistabrasileira.com, convençãobatista.com.br, tá? Aqui está a logo da Convenção Batista Brasileira. Sobre o pecado, é o capítulo 4 da nossa declaração doutrinária. E diz assim: no princípio, o homem, estou lendo aqui, ó. No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Agora está chegando o caminhão do gás aí. Quem quiser, por favor. Ah, meu Deus, misericórdia. Silêncio é um luxo, né? E o meu estúdio tá um lixo. Não tá bom, não. Mas segura aí, não repara, não. Fala, pastor, não ouvi nada, só você que ouve. Que bom que meu gravador não tá pegando. Aí, apesar desse estado de inocência em perfeita comunhão com Deus que o homem vivia, cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Perceberam? Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal. A nossa inclinação é a prática do mal, é para o mal. Gente, aceitar Jesus, crer em Jesus como Salvador e Senhor é uma coisa boa. Pecadores sem alguma obra da graça que venha e lhes leve a uma nova inclinação não podem fazer isso, porque a nossa inclinação é a prática do mal, tá certinho a nossa declaração, glória a Deus pelo escrito certinho. E aí, ele vai dizer que todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade, sua lei, inevitável, mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo, porque todo mal ele é tanto vertical como horizontal, né? Todo mal é solidário em todos os lados. O maior pecado consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador pessoal. Isso aqui é endossado por aquela ideia do julgamento mais... Não quer dizer que quem não ouviu falar de Jesus é inocente, tá? Não existe o mito do indígena inocente. Romanos 1, versos 18 em diante vão ajudar a entender isso melhor. Romanos 2 vai ajudar a entender isso bastante. A revelação natural de Deus, não é o propósito a gente falar sobre isso, mas a revelação natural de Deus é um diagnóstico. Ao invés de o homem dar glória a Deus e render-lhe graças, o homem cria substitutos. Mesmo sabendo o eterno poder, como também a sua divindade, Romanos 1:20, o homem cria alternativas, substitutos para Deus, porque o homem é mau. Por isso que o Salmo vai dizer, diz o nécio em seu coração, não há Deus. O ateísmo não é coisa de intelecto, é coisa de falta de usar bem o intelecto, segundo o texto sagrado. É o tolo que diz que Deus não existe, tá? E aí, então, por isso que todo mundo é condenável, mas o maior pecado consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, porque você, então, tem a oportunidade, é oferecido a você o evangelho e a oferta em si, sem uma ação da graça especial, a graça irresistível, que será um assunto mais para frente, isso leva a pessoa ainda mais a demonstrar o seu estado de perdição e, por isso, ser ainda mais digna da condenação que vem de Deus, né? Como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte, à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. De fato, há várias consequências, né, dessa incredulidade. Ele está sujeito à morte, aqui a morte física, porque a morte espiritual já é um estado natural. São as três mortes que nós aprendemos, né, em teologia: a morte espiritual, que é a separação de Deus em que todo homem nasce, a morte física, que é a morte do corpo, e a junção da morte espiritual com a morte física é a morte eterna, né? É o inferno. E a gente vê que aqui nós temos
a condenação, a inimizade com o próximo e com a própria criação de Deus. Né? Não é com alegria que a natureza produz o seu fruto para que nós nos alimentemos para pecar mais ainda. Não é com alegria que o sol brilha para a gente trabalhar e ganhar dinheiro para subsidiar o nosso pecado. A natureza é nossa inimiga nesse sentido. E também o próximo, a gente acaba tendo a separação das pessoas. Né? Vale muito a pena dar uma lida em Gênesis 3 e ver como é que isso aconteceu. Por último, nós encontramos aqui no capítulo sobre o pecado que, separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo, e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Por isso que nós não cremos de forma alguma que o homem é capaz de escolher o Senhor por conta própria, porque ele é, olha a palavrinha aqui, o advérbio, né, que intensifica, ou aqui está intensificando o substantivo, que é o homem, né? Olha a aula de português na aula de teologia. Rapaz, quem diria? Eu um dia fazendo alguma coisa que alegrava a minha tia. Ai, Jesus, que rima horrível. Eu diria, para, Alex, para com isso. Isso é um vício. Isso é um vício. Para com isso. Repara não, tá de remédio hoje. Você estava dormindo, você acordou, tenho certeza disso. Olha lá. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo. Absolutamente. Está em nossa declaração. Não há nada no homem que seja utilizável por Deus. Não há nada que Deus possa ver nesse homem antes de que Deus haja nele para ele ser salvo. Está em nossa declaração. Está certinho. Por isso que depende totalmente da graça de Deus para ser salvo. Deus tem que fazer alguma coisa para salvar esse homem. Viram aí como a declaração doutrinária está redondamente certa? Perfeito o que diz o texto da nossa declaração doutrinária, o que em nada tem em contrariedade, né, em desconformidade com a doutrina calvinista. Pelo contrário, né, a doutrina calvinista serve muito melhor à declaração doutrinária num ponto como esse. Bom, para a gente terminar agora a nossa live. Nossa live? Não, esse vídeo, né? Live acho que é ao vivo, né? Implicações da doutrina bíblica da depravação total. Algumas implicações. Só vou passar algumas aqui rapidamente, tem várias outras, mas aqui é só para aquilo que esse nosso estudo requer. Primeiro, ninguém pode ser salvo por obras pessoais. Não existe essa possibilidade. A fé não é uma obra pessoal, é um dom de Deus, tá? Lembremos de Efésios 2, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto, todo esse processo, Paulo não fala nem só da graça, nem só da fé. Ele fala isto. É isso que acontece. Esse processo de salvação é um dom de Deus. Ninguém tem capacidade em si mesmo de produzir. Somos absolutamente incapazes de nos salvar. Por isso não tem como a gente fazer nada antes de Deus agir em nós para que sejamos salvos, tá? Outra coisa interessante que a gente vê por causa desse estado é que ninguém quer ser salvo. Não é só uma questão de impossibilidade. É uma questão de a impossibilidade gerar um não desejo. Todo homem é livre dentro do estado em que está. Lembra que eu falei em outro vídeo, para vocês que estão acompanhando a série? No Brasil, ninguém vai escolher comer carne de cachorro. Só se tem algum lugar que tem essa cultura. E por que tem a cultura? Perceberam? Só ajuda o meu argumento. Eu conheço um lugar, você está errado. Só ajuda o meu argumento. Se tem algum lugar que tem cultura de comer cachorros, vão comer cachorro porque a cultura lá estabelece isso. Aqui, criados na cultura em que estamos, ninguém escolherá comer isso porque não é do costume das pessoas aqui, não é cultura. Então, livremente, as pessoas, dentro dessa condição, escolhem aquilo que é pertinente à sua condição, não comer cachorro. Diferente da China, diferente de outros países. Ok? Assim também, quando a gente está no pecado, a gente é livre para escolher aquilo que é pertinente ao estado de decaimento espiritual. Quem está depravado totalmente vai escolher tudo aquilo que é pertinente à depravação total. Claro que é um homem livre. Livre dentro da escravidão do pecado. É claro. Ué, é o que está na palavra. Não pode agradar a Deus. O que ele faz, o que ele escolhe está dentro da circunstância, da condição em que ele nasceu. Por isso que é natural que ele escolha coisas pertinentes ao pecado, até quando ele acerta. Quando ele acerta,
ele alimenta o seu orgulho, a sua soberba, a sua independência de Deus, a sua autossuficiência. Ele não quer se negar. Ele usa o bem para se autoafirmar, e isso é pecado. Ele sempre escolhe coisas pertinentes ao pecado. Quando alguém é salvo por Deus e Deus injeta a vida nessa pessoa, ela agora tem uma nova condição e ela livremente escolherá coisas pertinentes ao seu novo estado, que é um estado de salvo, de remido. E ele vai exercer fé, vai exercer confiança, arrependimento, desejo de mudança. Olha que legal, né? Mas sem a ação de Deus não tem como. Ninguém quer ser salvo, porque ninguém, sem uma ação da graça, se vê perdido. A pessoa que está longe de Deus, no céu não vai ter, no inferno tem uma coisa, acho que a gente acha muito, eu pensava isso, eu pensava e não penso mais não, viu? Muita gente pensa assim, como eu pensava, do tipo, no inferno as pessoas vão ter, né, aquela condição de achar que, perdão, volta aqui, no inferno, viajei minha cabeça aqui agora, no inferno a gente às vezes pensa que as pessoas vão pensar assim, ai, eu podia ter sido salvo. Ai, Jesus, como eu fui mal no Senhor, não te aceitei. Ah, Deus, a minha avó pregava, minha mãe orava. Como eu fui bobo e uma raiva. Por que eu tô com a raiva de mim? Que nada. Quem está no inferno é morto espiritual. Vão continuar tendo ódio de Deus a vida toda. E é por isso que deverão ser castigados a vida toda, porque nunca serão arrependidos. O arrependimento é uma obra da graça para a salvação. Não faz sentido dar arrependimento para quem está perdido, ainda mais condenado no inferno. Perceberam? Porque nunca se verão como perdidos. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. E o Espírito Santo vai convencer gente que está no inferno? Não faz sentido. Perceberam? As pessoas vão reconhecer que Cristo é o Senhor não com alegria. Quem é perdido, essas pessoas, vão reconhecê-lo com ódio, com raiva. Eu não sou meu Senhor. Ele que é, que ódio que eu tenho dele. Sabe, quando você tem uma pessoa que não é sua amiga, que você não ama de verdade, você nutre inveja, raiva dela no coração e você é falso. Infelizmente, eu já fiz isso com algumas pessoas, infelizmente. Ainda sou tentado até hoje a ter sentimentos assim. Uma das lutas que eu tenho contra a minha velha natureza. E aí quando você vê a prosperidade, aquela pessoa te convida para perto dela, ela mostra as coisas boas que ela tem, até quer te fazer um bem, aquilo alimenta ainda mais ódio em você, mais raiva, porque você vê que ela é melhor do que você, porque você vê que ela tem mais coisa do que você, porque você vê que ela é maior, ela está mais desenvolvida, ela está mais madura, ela tem mais fama, ela tem mais fãs, ela tem tudo melhor do que você. Aí, ao invés de você admirar e ver, puxa, que coisa linda essa obra de vida dessa pessoa, né? Quem de fato ama, né? Nossa, que legal, cara. Você não inveja aquela vida. Você pode ver até como modelo de buscar crescer e ser alguém parecido no sentido de crescimento, mas para a glória de Deus. Agora, quando você está no pecado, você quer imitar para vencer. Não, você é melhor do que ela. É uma competição, né? Uma competição, uma coisa horrível. Assim é aquele perdido no inferno. Quando ele vê a glória de Deus, o poder de Cristo, ele vai ficar com mais ódio, mais raiva no coração ainda. Porque ninguém que é perdido se vê perdido. Por isso ninguém quer ser salvo nessa condição, porque não tem do que ser salvo na cabeça deles, tá? Uma outra implicação é que a melhor interpretação da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, isso significa DD e CBB, a melhor interpretação da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira sobre salvação e eleição depende diretamente do que ela mesma diz, essa declaração diz sobre o estado de pecado de todo homem. Quando eu leio os artigos que versam sobre salvação e eleição, eu preciso lê-los à luz do que a própria declaração falou sobre ser o estado de absoluta incapacidade do homem se salvar. A absoluta, não há nada nele que possa incliná-lo à salvação. Logo, Deus tem que agir. A melhor leitura, então, dos demais artigos depende desse. Ok? Interessante, vai ajudar para os próximos que a gente vai estar estudando também, tá? E penúltimo, precisamos ser intensamente. O que é isso, hein? Alguém sabe o que significa isso? Não, né? Então vamos corrigir? Precisamos ser, agora sim, e agora eu posso te projetar, precisamos ser intensamente gratos a Deus por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus pagou pelo nosso pecado. E o Espírito Santo operou a obra dele em nossos corações. Então, quando Deus envia Jesus e nos dá o seu Espírito, ele está de fato nos salvando. Glória a Deus. Porque Deus deu Jesus para pagar e o Espírito para operar a obra em nós.
Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? E, finalmente, precisamos ser muito gratos pela igreja que prega a verdade como agente de Deus para a salvação dos homens. Olha, eu conheci o evangelho por meio de igreja. Gente que ama a igreja. Ela tem muitos defeitos porque ela é formada de gente como eu, pecadores, né? Diz que certa vez uma mulher chegou para Spurgeon e disse: Spurgeon, eu quero encontrar uma igreja melhor para fazer parte, uma igreja perfeita, porque eu estou cansado das igrejas que eu fiz parte até hoje. Aí ele disse: olha, eu não conheço essa igreja não, mas se você encontrar, você não entra não, você vai estragar a igreja. Eu me amarro, né? Pois é, rapaz. O pastor John MacArthur Jr. tem uma frase que é atribuída a ele, em que disseram assim: eu não vou para a igreja porque a igreja é lugar de hipócritas. E aí ele respondeu: então, sempre tem lugar para mais um, pode entrar. Todo pecador que vai julgando o outro, dizendo que não pode estar com o outro porque não é igual ao outro, é um hipócrita. Nós somos todos pecadores, meu. E é por causa da graça que ele usa a nossa vida, ele nos faz pregadores e transformados de glória em glória, para que então se veja o poder agindo em nossas vidas, né? Abundando cada vez mais em santificação, obra do Espírito em nós. Precisamos ser muito gratos por essa dinâmica que Deus usa para que a verdade chegue a nós na conversão e na santificação de nossas vidas. Glória a Deus pela igreja do Senhor Jesus. Amém? Espero ter ajudado vocês um pouquinho a entender melhor essa doutrina, o quanto que ela é bíblica, o quanto que ela faz parte do nosso compêndio de doutrinas batistas e o quanto que, nesse sentido, a leitura calvinista dela parece proceder muito fielmente com o que dizem as Escrituras e a própria declaração doutrinária. Beijo para vocês, até o próximo encontro, querendo o Senhor. Tchau.